gravar. Olá a todos, eu sou o Guilherme Alves Sampaio, estou com a Gabriela Claudina Muchante e o Pedro Augusto, e nós vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso. Nós nomeamos a nossa empresa de Smithson Engenharia em homenagem ao primeiro engenheiro civil inglês, John Smithson, considerado o pai da engenharia. Ele foi fundador da profissão na Grã-Bretanha, também foi inventor, astrônomo e escritor, em vários campos da mecânica. Ele era especialista em construções de portos e projetos de drenagem. Seu principal projeto foi o farol Eddystone Lighthouse, onde reinventou o cimento hidráulico. Joe Smithson entrou para a história por ser o primeiro engenheiro a se autonomear engenheiro civil, contrariando os engenheiros militares. Introdução. Partindo do contexto social onde o bairro escolhido, o bairro de Itaquera, se encontra, as HIS foram o modelo ideal de habitação escolhido por nós para a construção de um conjunto habitacional para os habitantes da região. Serão construídas 16 casas com plantas iguais, todas elas portando instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto completas. O condomínio possuirá guarita, quadra de futebol, muro de arrimo e nivelamento, por conta do alto desnível de terra do terreno. O método construtivo utilizado será de alvenaria de vedação de blocos de concreto, com sistema estrutural com pilares, vigas e lajes. As fundações serão de radier e o concreto utilizado na construção das edificações será concreto com aditivo de grafeno. Esse aditivo será discutido mais na frente. Objetivos. Nosso principal objetivo é desenvolver um projeto de construção de um conjunto habitacional, fazendo uso de um terreno doado especificamente para essa utilidade, visando trazer moradia para famílias desprovidas de recursos financeiros na região de Itaquera, São Paulo. Justificativa. A falta de condições dignas de vivência e a alta desigualdade social são um dos maiores problemas que passamos hoje no Brasil. Em regiões periféricas, como a do bairro de Itaquera, por exemplo, a falta de uma gestão competente pode acarretar várias consequências, entre elas a ausência de uma moradia digna para pessoas residentes em regiões mais carentes. Com o intuito de solucionar esses problemas, foi criado o conceito de habitações de direito social, as HIS, que servem justamente de moradia para estas regiões, concedendo o direito de moradia para essas pessoas. As HIS podem ser consideradas como habitações mais simples, com o objetivo de gerar moradia para pessoas de bairros mais carentes. O bairro de Itaquera, bairro escolhido pela gente para desenvolvimento do projeto, por ser uma região periférica, possui altas taxas de pobreza e índices delicados de condições de moradia e segurança de seus habitantes. Este é ideal para a presença das HIS, por ser um local de menor desenvolvimento econômico e problemas sociais bem específicos. Este projeto foi desenvolvido com a missão de melhorar as condições de moradia e proporcionar direitos básicos de vida para os moradores do distrito de Itaquera. Agora eu vou falar um pouco sobre a história do bairro de Itaquera. O termo Itaquera vem da origem tupi e significa pedra dura, e não se sabe com certeza a exatidão da sua data de fundação, sendo sua primeira referência de quem se tem notícia é do ano de 1686, quando o nome aparece em uma carta de Sesmaria. A população de Itaquera começa a se desenvolver de verdade a partir da inauguração da estação de trem do bairro, no dia 6 de novembro de 1875. As expectativas de vida e DH dos habitantes é muito relativo à questão econômica do bairro, sendo relativamente bem precário nesse aspecto. Por conta da falta de planejamento e o descaso dos órgãos governamentais, a construção do bairro foi feita de maneira acelerada e precária, gerando assim favelas e dificuldades de vivência da população. Por fim, na Copa do Mundo de 2014, o bairro ganhou um estádio, construído especialmente para o evento esportivo e futuramente funcionando como a casa do time do Corinthians, a Arena Corinthians, que é conhecido popularmente como Itaquerão. Indicadores sociais.
Tratando do princípio de se projetar uma HIS, a escolha do bairro deve ser formada na necessidade da região, o que pode ser analisado seguindo os indicadores sociais. Segundo um censo feito no ano de 2012, Itaquera é encontrada na 76ª posição na lista de distritos paulistas com o índice de desenvolvimento humano mais alto, com uma média de 0,795. Os índices que mais se destacam de Itaquera são renda, que fica na faixa de 0,735, longevidade, 0,743, e o que mais se destaca é a educação, que fica entre 0,908. Porém, dezenas de outros fatores que demonstram como o bairro ainda está em condições precárias, como, por exemplo, a área de saúde, a moradia e violência. Entre esses e outros fatores, a alta taxa de violência, com certeza, é o que mais preocupa os itaquerenses. Em 2016, o alto índice de roubos e furtos fez Itaquera ser o bairro mais perigoso da capital paulista. Com isso, nossa intenção com o projeto foi disponibilizar no mercado uma opção acessível, segura e bem localizada, pois é bastante claro o mau desenvolvimento de Itaquera e como ele é carente por mais projetos residenciais que supram a demanda do estilo de vida dos cidadãos da região. Agora eu vou falar sobre o estudo de entorno. O estudo de entorno do nosso condomínio, fizemos um estudo num raio de 500 metros para descobrir qual é o tipo de habitações e construções que há no entorno do nosso terreno. E descobrimos que o nosso terreno conta com 4 escolas, 6 bancos, 3 restaurantes grandes, sem contar os pequenos, como McDonald's, Habib's e Bom Prato, uma agência dos Correios, 4 farmácias, 3 mercados. O ponto de ônibus mais próximo fica a 100 metros e ele leva diretamente para a estação Itaquera. O transporte público, como mostra no desenho, na parte inferior direita é onde está desenhado com a chura roxa. Ele fica a CPTM linha Dom Bosco, ela fica a 550 metros. É bem perto do nosso terreno. 2 hospitais, 2 praças, um parque e o shopping Metrô Itaquera, que é junto com o Metrô Itaquera. Antes de falar do Guilherme começar a falar, vale lembrar que no estudo de entorno foi apontado uma alta predominância de bairros de habitações residenciais, além de comerciais, na região. Bom, eu vou começar a apresentar a elaboração do projeto na qual executamos. E nele contém os estudos preliminares, a planta layout arquitetônica, a planta executiva, cortes e fachadas, estruturas e fundações e instalações prediais, como as elétricas e hidráulicas. E para isso ser realizado, foi preciso localizar um terreno adequado a projetos de habitação de interesse social e, com auxílio do GeoSampa, um site disponibilizado pela Prefeitura, localizamos um terreno no bairro de Itaquera, na rua Victório Santim, 384, que possui uma zona especial de interesse social 2, que é identificado como um terreno desocupado, e foi um lote adequado ao que procurávamos. Os estudos preliminares correspondem à etapa inicial do planejamento de uma obra, e por isso começamos a desenvolver o levantamento planiotimétrico, que tem como objetivo em determinar os limites do nosso terreno, e logo após fizemos o estudo de topografia, e assim usamos o muro de arrimo como método de contenção. Para iniciarmos a disposição do nosso projeto, foi necessário um estudo geológico e topográfico. Utilizamos o site do GeoSampa para nos informar as curvas de níveis do nosso terreno. E a partir disso, desenvolvemos os perfis com a identificação de A, B, C e D, como podemos ver no canto inferior e superior esquerdo. E neles, podemos observar que possuem um grande desnível de 10 metros entre o nível da rua, onde encontra-se o perfil A,
até o nível do fundo, onde se encontra-se o perfil B. E a partir das informações topográficas, houve um corte de terra de 2.893,80 metros cúbicos para o nivelamento. E somando com a limpeza da terra orgânica, o total foi de 4.410,8 metros cúbicos de terra cortada. E o método que utilizamos para a contenção de terra foi o muro de arrimo, de 2,5 metros, com tirantes. E ele foi instalado após a rampa. E escolhemos esse método por ser um muro específico para suportar a terra. E ele tem uma solução na qual é segura para terrenos com declive. Foi nos proposto realizar casas em até 50 metros quadrados. E após os estudos preliminares, desenvolvemos 16 residências padronizadas e não geminadas. E com o auxílio do nosso orientador, todo o projeto foi seguido nas normas técnicas. E nisso, no nosso projeto arquitetônico, vai conter uma ideia inicial, uma noção espacial, ambientes e mobílias. Elaboramos 16 edificações térreas, tendo 50,67 metros quadrados cada, e nelas tivemos a ideia em desenvolver plantas com conceito de cozinha aberto. No nosso projeto contém 2 quartos de 8,25 metros quadrados cada, um banheiro de 3,45 metros quadrados, uma sala de estar de 14,16 metros quadrados, uma cozinha de 4,10 metros quadrados e uma área de serviço de 3 metros quadrados. E para a cobertura, optamos em instalar o telhado de uma água, que seria um telhado obtido por uma direção só. E ele foi elaborado com uma telha de barro com 30% de inclinação para eficiência no escoamento de água pluvial. Na planta layout, tivemos a ideia em demonstrar a melhor disposição das mobílias. E com isso, com a melhor disposição dos imóveis, encontramos com mais facilidade o posicionamento dos pontos de elétrica e hidráulica. No projeto executivo, haverá informações das aberturas, dos revestimentos, das áreas de convivência, do detalhamento de entrada, e na planta executiva temos as informações de altura e comprimento de portas e janelas, com medições das alvenarias e pilares, e podemos ver uma relação entre a alvenaria e o revestimento, dando a melhor ideia nas espessuras, totalizando nas paredes externas 25 centímetros e nas paredes internas 20 centímetros. No detalhamento da entrada de automóveis, projetamos uma rampa de mão única, que seria um sentido, uma entrada e uma saída, e nelas terão 12% de inclinação, respeitando a NBR 15646. As rampas terão piso intertravado, sendo um tipo de calçamento excelente para as vias de baixo fluxo. Para o detalhamento das rampas de pedestres, elas terão 8% de inclinação e serão executadas em zigue-zague, de acordo com a norma 9050. Na nossa quadra, tivemos a intenção de interagir os moradores e desenvolvemos uma quadra poliesportiva de 51 metros quadrados. Aqui podemos observar a nossa implantação, contendo uma disposição das 16 residências, as medições do terreno ao todo e o plano de corte transversal e longitudinal. Também podemos observar que projetamos uma guarita e um banheiro para o uso de funcionários e moradores. Na nossa planta de cobertura, também contendo a planta de corte longitudinal e transversal, vemos as medições do terreno e a vista situado acima, na qual observamos a edificação toda. Bom, sobre os cortes, eles são representações de vistas ortográficas, que servem para o esclarecimento de detalhes internos que se desenvolvem em altura e não demonstram em uma planta baixa. Sendo assim, um corte transversal, um corte na vertical do terreno, que seria o BB, e o corte longitudinal, um corte horizontal, que
seria o AA. E nisso irá conter os cortes transversais, o gradil e etc. O gradil, a fachada interna e a elevação. Podemos observar o nosso corte longitudinal, que demonstra os detalhes internos das nossas edificações na horizontal, do início ao fim do condomínio. Com mais detalhe o nosso corte longitudinal. Logo em seguida, podemos observar o nosso corte transversal, na qual identificamos a altura do muro. Observamos as rampas dos automóveis e de pedestre, e os portões da entrada, que é do lado esquerdo, e o portão de saída, que é do lado direito. E a guarita, e a vista da direção do início do terreno. Demos um encontro com o gradil do nosso condomínio, que seria a nossa fachada externa da entrada e a saída de moradores. E nela optamos por revestir, no gradil, optamos por revestir os muros das nossas edificações com as plantas trepadeiras, no estilo unha de gato, e tivemos como objetivo em trazer uma estética visual com impacto desde a entrada. E instalamos uma placa com o nome do nosso condomínio, Roberto Riverino. Na fachada interna do condomínio, observamos as faces externas e a locação das 7 residências, demonstradas na horizontal. Desenvolvemos a nossa elevação pela representação gráfica das fachadas, em plano ortogonal, ou seja, sem profundidade ou perspectiva, tendo a vista do perfil A, que é do início, até o perfil B, ao fim. Falando um pouco sobre a estrutura do nosso projeto, nós organizamos as estruturas em fundação do tipo radier, em pilares, e também iremos mostrar um pouco das plantas e dos cortes de fundação e locação de pilares. Essa imagem é a nossa planta de fundação do nosso radier. O nosso radier é do tipo liso, é uma espécie de fundação rasa, que em nosso caso apresenta uma boa eficiência por conta das cargas que nossa edificação exerce. Esses são os cortes AA e BB do nosso radier liso, com a identificação também dos pilares. Em seguida, aqui, temos nossa planta de locação de pilares, que auxilia no detalhamento, identificação e implantação dos nossos pilares, que terão 20 por 20 centímetros. Todos esses elementos estruturais terão aditivo de grafeno na composição de seus concretos. Falando um pouco sobre elétrica, nós elaboramos nosso projeto de elétrica dentro da NBR 5410, de instalação elétrica de baixa tensão. Com isso, a planta de elétrica de uma residência, mostrando os pontos de iluminação, tomada 127, 220 volts, interruptores e os respectivos conduítes e circuitos. E a outra planta mostrando o sistema elétrico do condomínio em geral, detalhando os postos de iluminação que são ligados automaticamente às 6 horas da tarde. Falando sobre hidráulica, confeccionamos os projetos de água fria e esgotos embasados nas normas NBR 10844, instalações prediais de águas pluviais, NBR 8160 e sistemas prediais de esgoto sanitário, NBR 5626, instalações de água fria, NBR 7198, instalações de água quente, NBR 6493, identificação de tubulações e cores. Com isso, confeccionamos um projeto de água fria e os seguintes detalhamentos das áreas molhadas: do banheiro, cozinha e área de serviço, mostrando as tubulações, peças de conexão e os pontos de ligação hidráulica. Já na nossa rede de esgoto, todas as casas contarão com 2 caixas de inspeção, facilitando a manutenção. E tivemos que projetar a ligação com o esgoto da rua na Avenida Jacopêssego, por conta da declividade do terreno que inviabilizaria a ligação na rua Vitório Santin. Os reservatórios de todas as casas terão 1.500 litros. Falando um pouco sobre o detalhamento de materiais e as escolhas, nosso concreto será feito com cimento Portland 2. Em caso de concreto armado, o aço será o CA50 e eles contarão com um aditivo de grafeno. O nosso calçamento será feito com piso intertravado, assentado sobre areia, um tipo de calçamento muito bom para calçadas e vias de baixo fluxo.
Nas coberturas, será usado telhas de barro, do modelo americano, fazendo com que o telhado tenha 30% de inclinação para que haja maior eficiência da telha para escoamento das águas da chuva. Os forros de todas as residências serão feitos de gesso acartonado, dando um belíssimo acabamento para o teto. Em relação aos revestimentos de piso e parede, em seção dos banheiros, as alvenarias serão revestidas com tinta acrílica branca sobre massa corrida e os pisos serão mantidos em concreto desempenado. Esses revestimentos neutros foram escolhidos para facilitar a personalização do futuro proprietário. Em relação ao banheiro, projetamos um revestimento para os pisos e para as alvenarias com cimento polimérico, popularmente conhecido como cimento queimado, que já conta com uma resistência mecânica, dispensando a necessidade de peças cerâmicas e também servindo já como impermeabilizante. Falando um pouco sobre a nossa escolha de inovação tecnológica, o nosso desafio, um dos desafios da elaboração do nosso trabalho de conclusão de curso é aproveitar do nosso projeto uma inovação tecnológica, ou seja, pesquisar e utilizar um recurso inovador na construção civil. Em nosso caso, utilizaremos um desses recursos, o aditivo de grafeno no concreto estrutural, como já foi citado várias vezes. Primeiramente, falando um pouco sobre a história do grafeno, ele foi descoberto em 1947 pelo físico Philip Russell Wallace, que começou a analisar o composto e suas propriedades. Após 15 anos, químicos alemães nomearam o composto como conhecemos hoje. Sua etimologia provém da junção de grafite e o sufixo químico eno, que provém da quantidade de átomos de carbono em sua cadeia. O composto só foi isolado em 2004, em Manchester, na Inglaterra, por dois cientistas de origem russa. Eles estavam buscando material para substituir o silício em transistores em componentes eletrônicos. É um material composto de átomos de carbono e o primeiro material 2D descoberto pela humanidade. O grafite possui propriedades incríveis. O grafeno possui propriedades incríveis em diferentes aspectos. Por exemplo, ele é o material mais condutor do planeta e sua força de resistência é 100 vezes mais forte que o aço e mesmo assim é 6 vezes mais leve. Os mesmos cientistas do Reino Unido descobriram um jeito de incorporar o grafeno no concreto da construção civil por meio de aditivos, assim aumentando a sua resistência e impermeabilidade. Essa técnica faz com que haja uma redução de material em 50%, tornando o concreto, além de mais resistente, mais sustentável, pois reduz exponencialmente a emissão de carbono, redução de 446 kg por tonelada das emissões de carbono. Em relação à resistência, os mesmos pesquisadores da Universidade de Exeter submeteram um concreto a diversas condições de compressão, flexibilidade e umidade. Com isso, foi comprovado que, dependendo da pureza do aditivo, o concreto pode chegar a ficar 146% mais resistente à compressão, 79,5% mais resistente à flexão e 400% menos permeável. Em nosso projeto, usaremos o concreto com aditivo de grafeno na fundação, vergas, contravergas, pilares e vigas. O aditivo será importado da Malásia, da empresa Urgent Graphene for All. Nossa intenção em utilizar essa tecnologia é assegurar maior qualidade da estrutura, assim demandando menos manutenções, fazer do nosso projeto mais sustentável, economizando material e poluindo menos. Por fim, através da longevidade que o grafeno traz à vida útil da edificação, essa tecnologia é a maneira que nós acreditamos que, juntamente às manutenções, irá eternizar a HIS, podendo servir inúmeras famílias através das décadas. Falando agora de finanças e logísticas, antes de começarmos a desenvolver o projeto, não foi estabelecida uma verba máxima de R$2 milhões para ser utilizada em todos os custos do projeto. A partir da tabela de composição para orçamento, o TCPO, que é uma ferramenta feita exclusivamente para detalhamento de preços de materiais e serviços no software Excel, ele nos auxiliou no estudo dos gastos de obra e conseguimos calcular quanto será gasto na construção de nossa HIS. Através de uma parceria público-privada com a Prefeitura de São Paulo, o nosso terreno será doado, assim já havendo uma grande economia no investimento inicial do projeto. Portanto, após a soma das estimativas de gasto e cada elemento de serviço da obra, o orçamento final ficou entre R$1.709.005, economizando R$290.995 para o projeto. Decidimos implementar um sistema, como o nosso terreno ele é desenvolvido para deficientes de mobilidade física, seguindo a NBR 9050, decidimos implementar um serviço opcional que será escolhido pelo cliente
de instalação de peças deficientes físicos. E esse valor fica lá entre R$ 6.208,61. Fluxo de obra. Uma das maneiras que nós temos de auxiliar na hora da execução do nosso projeto é projetando um fluxo de obra, ou seja, um fluxograma que monta um roteiro que organiza a ordem da execução de cada elemento da obra, desde a colocação dos tapumes e preparação do terreno até os acabamentos externos e limpeza final de obra. O gráfico gigante. Em homenagem ao engenheiro mecânico Henry Gantt, o gráfico, ou também conhecido como diagrama gigante, é essencial para a finalização do roteiro de execução e mais ainda para a elaboração dos prazos e de entrega. Entregas parciais e entrega final. Com o auxílio do fluxograma, o gráfico gigante é elaborado através da data para o início de uma etapa construtiva e sua respectiva duração. O nosso projeto ele começará no dia 1 de maio. Decidimos essa data para começar a desenvolver a obra por conta do grande nível de precipitação no mês de março, fenômeno conhecido popularmente como águas de março. 1º de Com abril. isso, mês de abril, desculpa, perdão. Com isso, podemos constatar que o fim da obra será no dia 4 de abril de 2022 e suas devidas entregas parciais. Assim, podemos ser mais precisos em contratos de serviços, entregas de materiais e ainda dar o prazo para a entrega das chaves para os clientes. Após todas as análises financeiras do projeto e conferir sua viabilidade tratando-se de um HIS, chegamos a um valor de venda para cada residência de R$ 130 mil.